Fala galera que acompanha a Fortaleza da Solidão, finalmente estou trazendo um vídeo muito bacana aqui para vocês. A gente vai ranquear os melhores trajes do Superman no universo de séries da CW. A gente sabe que esse universo finalmente terminou aí depois de uma longa caminhada que começou lá com Smallville e terminou recentemente com Superman Lois. Um final muito impactante, muito emocionante para quem é fã do Superman e que acompanhou toda essa trajetória desde o início. Aqui a gente primeiro vai falar das categorias que a gente tem. A gente tem o queima, mas taca fogo, porque é um uniforme muito, muito horroroso. A gente tem o feio, mas passa, que é aquele que não é nem tão ruim, mas também não é tão bom, diga-se de passagem. A gente tem aquele até que é bom, que é um uniforme ok, eles até que se dedicaram um pouco. A gente tem o bonito demais, que são aqueles que levaram um pouquinho mais de dedicação. E a gente tem o perfeição. Quem será o uniforme que vai estar nessa categoria? Aqui vocês já estão vendo os uniformes. A gente vai falar de cada um deles no decorrer do vídeo. Então, até porque cada um tem uma história muito diferente e muito grande até, são vários uniformes, então vamos lá. Já que começou por Smallville, por que não começarmos essa lista também falando dos uniformes que a série teve? Foram muitas temporadas, foram 10 ao todo, contando a história do Clark Kent, o franzino Clark Kent se tornando o grande Superman de Metrópolis e do mundo. E até que ele teve poucos uniformes na série, pelo menos eu juntei os que eu me lembro e os que de certa forma foram mais marcantes. A gente tem lá para as últimas temporadas, quando ele retorna com uma energia mais kryptoniana, ele quer assumir o lugar dele, ele se torna o borrão de Metrópolis, e ele pega esse uniforme aqui, que é o uniforme todo preto, com o borrão no símbolo kryptoniano. Finalmente a gente tem o Clark Kent usando o famoso S no peito. Mas por mais que esse uniforme tenha um momento importante, ele não é tão bonito, mas, como eu estava dizendo, por mais que esse uniforme ele venha em um momento importante, ele não é esteticamente as mil maravilhas. Então, eu não queria colocar ele como quem taca fogo, até porque finalmente nossa, o Clark tá usando o S no peito, então eu vou botar ele no feio mais passa, porque é isso, ele é um uniforme que tem uma base importante e é interessante para a trama. Quando ele assume esse lado kryptoniano, ele deixa um pouco até o lado humano dele de lado nessa época, mas foi muito empolgante ver finalmente ele usando o S no peito. E com orgulho. A gente vai para uma das fases mais coloridas do Clark Kent, que é quando ele usa a famosa jaquetinha. Olha só, a jaquetinha do Clark Kent. Na verdade, de onde vem essa jaqueta? Eu acho que ninguém na série nunca se perguntou, mas ele simplesmente aparece com ela. Com certeza não foi a mãe dele que fez para ele, até porque se procurar no eBay a gente acha essa jaqueta por um preço até que absurdo. Ver ele usando as cores clássicas foi um marco muito bom. Foi um marco muito bom. Eu acho que a jaquetinha ela tem muito estilo. Eu queria ver ela fechada mais vezes. Ele tá sempre com ela aberta. Ele aparece com ela meio que aberta, assim, no meio. Ele podia usar ela fechada mesmo, mostrar o símbolo de Krypton, falar, nossa, eu sou o super-homem. Mas eu acho que a jaquetinha tem um estilo, são as cores clássicas do Superman, e eu vou botar ela no bonito demais, porque a bichinha foi estileira. Foi muito estilo pro Superman. Esse que eu acho que é o mais duvidoso, porque ele não necessariamente chegou a usar esse uniforme, mas mesmo que ele não tenha chegado a usar esse uniforme, ele foi muito importante e a gente sabe mais ou menos como ele era. O Jor-El dá o uniforme pro Clark, e o Clark finalmente usa o uniforme no último episódio da última temporada, que se você não gritou e chorou, você não tá sendo fã do Superman direito. A gente não vê o Superman, o Clark, o ator,
Tom Welling usando o uniforme por diversas questões. Tem treta, tem rumor de treta do ator nos bastidores, tem rumor de produção, mas o que a gente sabe é que esse uniforme ele seria exatamente como é o uniforme do Brandon Routh no filme do Superman O Retorno. E em alguns momentos a gente consegue ver que sim, é uma versão muito parecida, por mais que pareça um tecido muito mais fino, porque o ator estava usando uma camisa, na verdade, que o resto foi posto no CGI. Mas no final a gente consegue ver que em diversos momentos a gente tem a famosa cuequinha por cima da calça. E o que eu acho que diferencia esse uniforme, por mais que seja de CGI, do uniforme do Brandon Routh do cinema, é que ele é muito mais colorido. Se a gente olhar em algumas imagens, ele é muito mais vibrante. Tem, ao contrário da sua versão do cinema, tem o S amarelo na capa, que é incrível. A diferença desse traje para dos cinemas é muito gritante, por mais que ele não tenha existido fisicamente, mas ele tá lá no episódio, a gente consegue ver ele. Mas, infelizmente, a gente vai ter que botar ele no. Até que é bom, pela estética dele, que eles quiseram dar uma prévia lá no episódio. E é isso, ele vai ficar aqui na nossa lista. Em seguida, para você que não sabe, aí vai o momento curiosidade, o momento super curiosidade. Nos quadrinhos, Smallville continuou na sua 11ª temporada, mostrando várias outras coisas, como Liga da Justiça, o Batman desse universo também, que é um Batman com um design muito interessante, ele me lembra muito um ninja. E com isso a gente tem o uniforme do Superman, que não é o mesmo uniforme do final da série. Ele é um uniforme que tem umas divisões de linhas, né, dos lados, tipo, do sovaco para baixo. A gente não tem a cuequinha por cima da calça, o que eu acho uma tremenda falta de respeito da produção, quer dizer, dos quadrinistas, de não fazerem esse fanservice, né? Porque o próprio quadrinho é um grande fanservice, ele continua a série. Ele não é dos mais bonitos dessa lista, com certeza. Para mim, ele é um. Ele é um feio. Ele é um feio, mas passa. Finalmente chegamos no Superman do Tyler Hoechlin. Esse cara aí que ressuscitou o Superman nos últimos anos e que com certeza mostrou que Superman não é só cara, tá? Ele é um ser bondoso, ele salva gatinhos das árvores, ele é um Superman pai de família. Ele começou lá em 2016, se eu não me engano, 2016, na série da Supergirl, no começo da 2ª temporada. Esse primeiro uniforme do Superman ele é conflitante, porque por mais que ele pareça bonito nas imagens de bastidores, mas durante os episódios ele tem uma coisa que eu odiava de todo o coração, que era a gola dele, que não ficava ajustada no ator. O Tyler Hoechlin, eu acho que ele sofreu muito. Aquela golinha aberta fazia ele parecer mais magro do que ele era. E, cara, não dá. Era muito feio. Aquele cinto é horroroso, é tenebroso, é de uma falta de criatividade. A capa, quando o ator tá voando, é horrorosa. O que salva são as botas. Olha só, as botas que não tem nada demais. São o único acerto do traje inteiro. Ah, não. O símbolo, o tamanho do símbolo para mim é perfeito. Se Superman Lois errou em uma coisa, foi no tamanho do símbolo dele, mas a gente já vai falar sobre isso. E, cara, para mim, quem me taca fogo? É isso. Quem me taca fogo nesse uniforme, eles podiam ter feito um uniforme muito melhor, com que eles tinham, um uniforme mais bem pensado. Dava para reimaginar um monte de coisas, mas não tava legal. O primeiro crossover em que o Superman aparece, eu não lembro o nome do crossover agora, mas a gente tem a versão maligna do Superman, que na verdade não é ele, é outro cara que rouba um livro. Eu assisti, eu juro por Deus, gente. Ele rouba um livro e aí ele se faz o Superman daquela realidade, um Superman ditador. O Tyler Hoechlin usando o uniforme preto do Superman, que pra mim é um uniforme
até que passável. Ele é uma versão mais escura do uniforme dele do começo de Supergirl, mas as cores vermelho e preta deixaram muito mais bonito, e pra mim, eu acho que tá aí. O que faltou no uniforme do início de Supergirl, o uniforme base do Tyler Hoechlin, era aquela golinha, que não deixou o símbolo escapar, ele não ficou com aquela roupa toda folgada em cima dele. O que faltava no uniforme dele era essa gola, que o uniforme preto tem, e é um uniforme bonito, eu acho ele até que bom. Eu vou colocar ele junto com o final de Smallville. Antes de Superman Lois ser lançada, a gente teve um monte de vazamentos de imagens conceituais e eu decidi colocar essa foto aqui porque na época eu lembro que eu fiquei super hypado sobre isso, eu lembro que eu cheguei a postar na página também. Era um uniforme muito, muito bonito. É tipo assim, perfeito, dos pés à cabeça. Tava faltando a cuequinha? Tava, mas eu nem liguei. Não seria assim, obviamente, na prática, com certeza, mas seria um traje bonito demais. Decidi colocar ela aqui porque foi um dos hypes que correu antes do lançamento de Superman Lois. E a gente chegou em um deles, um dos únicos que se salvam nesse universo que infelizmente terminou, que era lindo demais, que é o traje do Tyler Hoechlin do Max Fleischer. É um uniforme que faz referência à animação dos anos 40, que eram produzidas como curtas para passarem, se eu não me engano, nos cinemas, e é de uma beleza, é de um respeito eles trazerem esse uniforme em live action. Com certeza foi a primeira e última vez que a gente viu esse uniforme em live action. No comecinho do primeiro episódio, quando a gente tem aquela famosa frase do "obrigado a minha mãe fez pra mim". Se você não se emocionou com aquilo, cara, não tem como, não existe isso. Foi um primeiro episódio, um início de série maravilhoso. E esse é um uniforme lindo, que tem história, faz referência, tem a cuequinha por cima da calça, cara. Sabe? Tipo, tudo que o super fã quer é cuequinha por cima da calça. E esse traje é simplesmente a perfeição. Não tem como ele estar em outra posição aqui. Agora, chegando mais pra frente, a gente tem algumas discussões que precisam ser feitas, que são sobre os uniformes de Superman Lois a partir daí. A gente sabe que eles são de um material alienígena, que ele consegue na Fortaleza da Solidão. O símbolo dele é pequeno demais, é escuro demais, não dá o destaque que o S merecia. Eu acho que esse foi o grande defeito do design do primeiro uniforme que ele usou, que é muito bonito, é um pouco escuro, diga-se de passagem, mas o erro do símbolo não dá para passar. Não, mas ele é muito bonito. Eu vou colocar ele em bonito demais, porque ele merece. Com certeza ele merece. E aí a gente tem o uniforme da segunda temporada, que um efeito interessante de Superman Lois é que a cada temporada eles foram escurecendo mais o uniforme, que infelizmente é um erro muito grande. Se o Superman do Zack Snyder, o Man of Steel, pecou em uma coisa, foi naquele uniforme super escuro, que foi consertado mais pra frente em Adão Negro e ficou 1 milhão de vezes melhor. Junto com a primeira versão dele, que é bonito demais. E para não me alongar nos uniformes do Tyler Hoechlin, a gente tem que falar que um erro que eles tiveram foi no símbolo. O símbolo chega a aumentar um pouco nas outras temporadas, na segunda, na terceira e na quarta, mas ele começa a ficar mais escuro, que eu achei muito estranho da decisão da produção, deixar o uniforme mais escuro. Talvez tenha sido por causa do CGI que a série usa, geralmente no escuro ou com coisas mais escuras, o CGI fica um pouco melhor, dá um toque a mais. São rank 2, com certeza. Mas nenhum, eu repito, nenhum supera essa adaptação. Durante o crossover Crise nas Infinitas Terras, que uniu todas as séries do Arrowverso, a gente teve um grande fanservice, que foi o retorno do Brandon Routh
como Superman. Para quem cresceu nos anos 2000, ele realmente precisava de mais tempo para se provar. E no crossover ele teve esse tempo, mas ele veio com um bônus, que foi com essa obra-prima já feita pelo Ser Homem, que é esse uniforme perfeito do Reino do Amanhã. A adaptação perfeita. Eles olharam para o uniforme e arrancaram das páginas dos quadrinhos. Não tem como não amar esse uniforme. Ele não vou nem fazer suspense, ele é a perfeição. Não tem como não colocar ele em outro lugar. O cinto, a cueca, as botas, a capa, o símbolo, novamente. Principalmente vendo o Brandon Routh, o moço do Superman Retorno, interpretando essa versão emblemática dos quadrinhos. É uma versão que acho que todo leitor ávido dos quadrinhos conhece, todo fã do Super-Homem conhece. É uma das melhores versões do personagem. Tudo aquilo que faltou no Superman do Zack Snyder. E ver ele em live action por um breve momento, diga-se de passagem, foi muito, muito, muito bom. Nem a capa da CW conseguiu estragar esse uniforme, sabe? Naquele momento que eles estão voando. Eu acho que a CW nunca conseguiu acertar em cenas de voo dos personagens, porque a capa ficava balançando. Superman e Lois corrigiu isso com a capa de CGI, que fica muito mais orgânico. É irônico. Mas nem a capa de cortina gigante conseguiu estragar esse uniforme. Ele é perfeito. E é isso, super fã que me acompanhou até aqui. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Esse é o meu ranking de uniformes do Superman. Mas diz aí para mim nos comentários, faltou algum uniforme nessa lista? Você faria uma lista diferente? Algum uniforme que merecia estar no Perfeição, que você colocaria aí? Para mim, essa aqui é a tier list definitiva dos uniformes da CW. Hey, why'd you add black to it? Because, Lois, even in the darkest times, hope cuts through. Hope is the light that lifts us out of darkness. I must go back. I never quits no matter what Earth he's from, huh? E não se esqueça de seguir a Fortaleza da Solidão para mais.